A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, o prêmio do evangelista, baseado aqui em 1 Coríntios 9 e 18. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Ontem, meus irmãos, nós falamos acerca de Paulo, que fora chamado, enviado para evangelizar. Então falamos que Paulo não foi chamado por Jesus para ser um pastor de uma igreja local. Ele plantava igrejas, ali constituía um presbítero e ia para outro lugar pregar o evangelho de Jesus. Então, Paulo, ele era muito focado nessa missão de pregar o evangelho, de ir aos lugares, falar de Jesus às pessoas, tanto judeus como gentios, e proclamar a Cristo. E aí no versículo de número 16, ele vai dizer: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, olha a consciência de Paulo. Ele não era bem-aventurado no sentido de uma vanglória. Eu sou pregador do evangelho, eu fui constituído por Cristo. Pelo contrário, ele dizia que ele estava fazendo aquilo por obrigação, porque foi imposta esta obrigação sobre Paulo para que ele pregasse o evangelho. E aí você pensa assim: mas aqui no caso é específico a Paulo, baseado em Atos 9, quando Jesus o salva e o comissiona. Mas, meus irmãos, fazendo uma reflexão, olhando para mim, olhando para você, será que também não nos foi imposto esta obrigação? Foi imposta essa obrigação? Quando Jesus disse lá em Marcos 16, 15, 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse em Mateus 28, e o versículo 19, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que entender que aquilo ali não foi um conselho de Jesus. Olha, eu aconselho que vocês preguem o meu evangelho. Aquilo não foi vamos dizer assim, uma proposta. Se vocês quiserem. Jesus também não disse: olha, quando vocês puderem. Jesus disse: não, ide e pregai. Então, isso, meus irmãos, é que muitos estudiosos falam que é o ide imperativo de Jesus. É uma ordem imperativa, ou seja, da mesma forma que é pecado você descumprir um ensinamento bíblico, uma ordem de Deus, na área, seja familiar, na área da moral, na sua vida familiar, na sua vida cotidiana, sua vida pessoal. Da mesma forma, descumprir essa ordem de evangelização de Jesus também é pecado, também é um erro, porque você está sendo desobediente à palavra de Jesus. Nós fomos salvos por Jesus, tivemos nossos pecados perdoados, fomos livres da condenação do inferno. Jesus tem nos abençoado de maneira gloriosa e poderosa, restaurado a nossa família. Então nós temos como dívida, como gratidão, ser um evangelista, ser um pregador das boas novas do evangelho. Assim como Paulo tinha esta imposição, esta obrigação, mas quando você lê 1 Timóteo capítulo 1, Paulo, ele tem um coração grato e por isso ele fazia isso. Ele queria retribuir de alguma forma o grande feito que Jesus lhe fizera. Então, esta obrigação não é somente sobre Paulo, essa obrigação também imposta sobre nós. É uma ordem de Jesus. Temos que anunciar e temos que falar do evangelho, anunciar o amor de Deus às pessoas. E Paulo disse: e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de nós, meus irmãos, se não anunciarmos o evangelho.
Nós estamos jogando fora as oportunidades que Deus nos deu. E nós vamos prestar contas, rapaz. Como diz o hino de número 16, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Não. Você recebeu dons de Deus, você recebeu talentos de Deus, você recebeu bênçãos de Deus. Ainda que você não tenha esse dom de um evangelista, de falar palavras bonitas acerca da Bíblia, do Evangelho, conte o seu testemunho. Fale daquilo que Cristo fez na sua vida. Então, quando você fala daquilo que Jesus fez na sua vida, isso vai impactar outras pessoas. Porque o mesmo Jesus que operou na sua vida pode operar na vida de outras pessoas. O mesmo de Jesus que te salvou pode salvar outras pessoas. O mesmo Jesus que restaurou sua família pode restaurar outras pessoas. O mesmo Jesus que te curou pode curar outras pessoas. Então conte o seu testemunho às pessoas. Fala do que Cristo fez na sua vida. E aí Paulo vai dizer que se ele faz de boa mente, ele terá um prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, esse anunciar o Evangelho, esse pregar o Evangelho, não pode ser algo, vamos dizer assim, forçado. Eu tenho que falar, infelizmente, né? Não naquele dia eu vou receber, né, palavras duras de Jesus. Não, você tem que fazer isso por prazer. Ou seja, nós não temos prazer de anunciar boas notícias, coisas boas que aconteceram conosco, em qualquer área da nossa vida, nós não compartilhamos. Por que não compartilhar as boas novas do Evangelho? Por que não falar de Jesus, das coisas boas que Deus fez na sua vida? E isso deve ser um prazer, e não um peso, e não um fardo. Nós temos que fazer isso com alegria. Por quê? Porque nós receberemos o prêmio do próprio Deus. Receberemos uma recompensa por fazermos, por cumprirmos uma obra que é uma obra de um evangelista. Da mesma forma que Deus vai prestar conta dos nossos dons e talentos, e nós podemos receber galardão ou não. Quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25, ele vai dizer: e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa ou uma incorruptível. Então Paulo, ele fazia aquilo por gratidão, para cumprir a ordem de Jesus, mas também ele fazia aquilo porque ele sabia que ele teria um galardão nos céus, que Deus o recompensaria pelo seu trabalho. E Deus também poderia, ou de alguma forma, lhe repreender pelo fato de não cumprir quando ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então tenhamos isso em mente. Muitas das vezes você não será reconhecido, como Paulo muitas das vezes era criticado, não era reconhecido o seu apostolado. Muitas das vezes as pessoas não vão bater palmas para você, vão te aplaudir por você estar pregando, fazendo a obra de Deus. Mas Deus sabe de tudo, Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo, e a recompensa, o galardão, virá das mãos do Senhor Jesus naquele grande e glorioso dia. E aqui na terra, você pode também ver o fruto do seu trabalho, e a alegria do seu coração é o seu galardão, é a sua recompensa. Coisa boa é quando você vê uma pessoa passando por tristes coisas, e você é um canal de Deus para abençoar esta pessoa recebe a salvação, recebe a cura, recebe a restauração da sua família, está na casa de Deus louvando a Deus, e você vê aquela pessoa, você alegra o seu coração. Isso também é o galardão, é um prêmio de um evangelista. Deus em Cristo te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.